Meus amados, eu confesso para vocês que eu estava com saudade, né, do nosso encontro, dos nossos estudos, e chegou em um tema, que é o tema da alimentação, que é um dos meus temas preferidos, né? Inclusive, nós temos a porção, a Paraxá Shemini, onde é discutido sobre a questão das regras das leis dietéticas da Bíblia. E esse tema da alimentação é um tema muito complexo. Por quê? Porque um dos principais argumentos, como nós estamos fazendo essa série, né, sobre os antimissionários, entendendo como é que eles pensam, como é que eles agem e compreendendo quais são os argumentos que eles se valem, um dos argumentos mais fortes que eles usam é justamente a da alimentação. Não sei se vocês sabem disso, mas eles se valem de alguns textos, e um texto em específico, nós vamos examinar vários, né? Mas um texto específico, que é um texto complexo, é um texto muito complexo, que muitas pessoas não conseguem compreender, explicar, é o texto de Marcos, capítulo 7. Marcos, capítulo 7, abre aspas, diz assim: E ele, no caso ele quem? Yeshua, declarou puro todos os alimentos. Se você pegar a sua Bíblia, e você vai ver que esse texto realmente aparece na sua Bíblia. Em Marcos capítulo 7, aparece que Yeshua tornou puro todos os alimentos. Então, uma análise resumida, Shalom, irmã Rebeca, seja muito bem-vinda. Então, uma análise resumida desse texto, né, pelo menos desse versículo em si, nos leva a entender que eu posso o quê? Comer porco, que eu posso comer polvo, camarão. Por quê? Porque Yeshua purificou tudo. Eu não posso julgar os meus irmãos asiáticos do outro lado do mundo que estão comendo gato, cachorro, jacaré, morcego. Então, aparentemente, esse texto de Marcos capítulo 7, ele nos leva para esse ponto. Outro texto que é muito complexo, mas creio que alguns irmãos aqui já saibam a interpretação, mas vamos ver várias provas, inclusive da tradição judaica, é o texto de Atos, capítulo 10. Vamos examinar, estou dando aqui um pano de fundo, né, um background do que é que nós vamos estudar. Vamos estudar também 1 Timóteo, onde vai falar que você ora pelo um alimento. Eu já vi muitas pessoas falando isso, inclusive nossos irmãos protestantes. Eu já vi vários falando isso, né? Que você ora e a oração santifica o alimento. Você faz uma oração para aquela costela de porco, e aí o Eterno, ele abençoa e você não tem nenhum problema, irmão. Pode comer, que você não vai estar transgredindo. E eu deixei o último texto para o final, que vai ser uma surpresa, que é um texto, eu diria, um dos mais complexos. Eu acho que Marcos 7 e esse texto que eu vou mostrar para vocês são os mais complexos. Por quê? Porque não temos muito respaldo para darmos uma explicação. Mas, se o Eterno permitir, iremos citar aqui várias fontes, vários textos e vamos compreender à luz da própria Bíblia e da história, tá bom? Então, antes de nos aprofundarmos nesses textos e compreendermos, nós temos que entender que existe eu vou dizer assim, uma doutrina que é chamada de Kashrut. Kashrut são as leis dietéticas conhecidas no judaísmo, né? Conhecidas no judaísmo como a Kashrut. O que significa isso? Algo kasher ou kosher em Yiddish, né? Um Yiddish, para quem não sabe, é uma mistura do hebraico com o idioma europeu, geralmente o alemão, e aí veio a ser formado o Yiddish. Então, em Yiddish, você chama kosher. Então, por isso, algumas pessoas confundem, né? Alguns judeus, às vezes, eles chamam de kasher, que é o termo hebraico original, e às vezes eles chamam de kosher, que é justamente o termo Yiddish, que significa próprio ou lícito. Então, a kashrut são justamente esse conjunto de leis, de regras dietéticas do judaísmo e da Bíblia. Então, aqui esse pano de fundo inicial. Então, o que é a kashrut? Onde aparece a questão das regras, das leis alimentares, e daqui a pouco vamos ver se isso é válido para os discípulos de Yeshua. Então, em Levítico, capítulo 11, vai ter uma lista, Levítico, capítulo 11, o livro de Vaikra, vai conter uma lista
de várias espécies, de vários animais que são lícitos para o consumo, ou seja, um alimento é kasher, próprio, lícito, e um alimento que não é kasher, que é um alimento impróprio, um alimento que não é lícito. Vejam, eu estou aqui resumindo, ok, para o estudo não ficar tão extenso. Estou dando aqui um pano de fundo. Alguns exemplos de animais puros que aparecem no livro de Levítico é o gado, é a galinha, o peru, o cordeiro, os peixes com barbatanas e escamas e um inseto que é permitido. Alguém sabe? Tem um inseto dessa lista que ele é permitido. O gafanhoto. O gafanhoto, ele é o único inseto na lista dos animais kasher que ele é permitido. Inclusive, apenas para uma questão didática, no Oriente, muitos beduínos, que são aqueles indivíduos que vivem no deserto e tal, eles se alimentam de gafanhotos. Eu não sei hoje, né? Eu não poderia afirmar hoje, né, pela questão do nosso contexto, mas até então, uma época atrás, algumas décadas, né, eles se alimentavam muito desses gafanhotos. Detalhe, esses gafanhotos não são aqueles grilos pequenininhos, não. São os gafanhotos bem grandes, né? São os gafanhotos bem grandes, onde eles são muito nutritivos e tem uma grande taxa de proteína, né? Então ele é muito proteico. Eu não vou dizer que é gostoso porque eu nunca comi, né? Mas é comprovado cientificamente que eles têm um alto teor proteico, né? Então, por isso que ele sacia a fome e etc. Então, ele é o único inseto que é kasher, ok? Algumas pessoas eu já vi, por um desconhecimento, falo isso com carinho, com respeito, dizendo que era impossível Yohanan Hamatbil, João ou Batista, ele se alimentar de gafanhotos porque é um animal impróprio. Errado. O gafanhoto, ele é o único inseto que é lícito. Detalhe, eu não estou dizendo que ele se alimentava disso, porque existe uma interpretação alternativa que ele comia alfarroba. Alfarroba é uma espécie de uma planta, né? Inclusive até o Rosh Tzadok, na Peshita, ele lança essas outras vertentes, esses outros argumentos. Então, nos dá a entender que seria alfarroba. Alguns falam que seria pastinaca, outros dizem que seria o gafanhoto. Então, assim, não tem como nós afirmarmos. Mas tanto uma como outra não tem nenhum problema. Isso não é transgressão da Torá, tá bom? Só queria pontuar esse ponto inicial. Dos animais impuros que são listados em Levítico 11, nós temos o camelo, o texugo, o coelho, que é uma carne que muitas pessoas, principalmente caçadores, essas pessoas que gostam de viajar, gostam de se alimentar da carne de coelho ou de lebre. O porco, que esse aí, creio eu que é uma das carnes mais consumidas do mundo, né? O porco. Aves predatórias. Então, aves predatórias são ilícitas pela Torá. Quais aves, Pedro? Gavião. Essas aves predatórias que têm as garras e elas predam as presas, elas são ilícitas, né? Elas são impróprias pela Torá. Peixes sem barbatanas e escamas, geralmente, pelo menos aqui no Nordeste, a nomenclatura utilizada é peixes de couro, né? Você, sei lá, pede um peixe de couro. E os insetos, todos os insetos, com exceção dos gafanhotos, são impróprios. Desses alimentos, dessas citações que nós mencionamos aqui, nós temos ainda os derivados de alguns animais, como, por exemplo, o bacon, o presunto, o toucinho, a banha de porco e a linguiça, porque a linguiça também é derivada do porco. Mas aí você pode falar, certo, Pedro? E a linguiça de frango, o peito de peru? Daqui a pouco eu vou falar, vou chegar nessa parte. Nós temos animais impróprios, ainda continuam na lista aqui de forma resumida. Nós temos os anfíbios. Então, todos os anfíbios, eles são impróprios. A rã, salamandra e etc. Nós temos também os equinos. Equinos é da família dos cavalos, das mulas e etc. A zebra, por exemplo, que é um equino. Então, toda essa listagem que eu estou falando para vocês são animais impróprios. Os animais próprios eu já mencionei, o texto de Levítico 11 vai explicar. Agora, chegamos em uma parte aqui, eu diria que
muito complexa e, ao mesmo tempo, quem não sabe vai saber agora, ok? Eu não posso deixar de falar a verdade. Que existe um inseto que tem um nome muito peculiar, chamado carmim de cochonilha. O que é isso, Pedro? É um inseto, esses insetozinhos de jardim. As indústrias que vão fazer os alimentos, elas criam uma grande quantidade desses insetos e eles têm um tingimento vermelho. E esse tingimento, essa coloração avermelhada, quando eles são esmagados, são colocados em biscoitos, iogurtes, gelatinas, ketchup, queijos, milhares e milhares e milhares de alimentos que muitas pessoas desconhecem e consomem. Então, meu irmão, minha irmã, isso que eu vou falar agora não é para você entender que eu estou querendo te forçar a nada, não estou querendo dizer que nós somos melhores ou piores porque nós vamos seguir A ou B, não é isso. Mas, uma vez que nós estamos na fé dos Kedoshim, dos santos, e a própria Brit Kabachá fala isso, nós temos que viver o quê? A verdade, concordam? Então, se eu ocultasse isso, né, estava até conversando com o Jimmy sobre esse assunto, eu estaria, digamos assim, sendo um hipócrita, um falso, porque eu dizia, poxa, eu não vou falar desse assunto porque os irmãos podem ficar chateados, com raiva, e eu vou ser sincero, que quando eu vou ministrar, quando eu vou trazer algum estudo, alguma coisa, eu não me preocupo com isso, não. Minha preocupação é de falar a verdade. Agora, se os irmãos vão ficar constrangidos ou tristes, aí já é outra questão. Mas, depois pesquisem, estudem, ok? E não acreditem nas minhas palavras. Eu sou apenas um transmissor, sou uma simples pessoa. O carmim de cochonilha, ele é um inseto, repetindo, recapitulando, e aí muitas pessoas não conhecem como é triste, digamos assim, essa questão do carmim de cochonilha. Uma vez, vou falar até um pequeno testemunho meu, não diria testemunho, mas uma história que aconteceu comigo, que em 2017, eu não tinha esse conhecimento do carmim de cochonilha, 2017. E aí, eu estava em um local, eu comecei a comprar, num determinado local, eu comprei umas balas de morango e comecei a comer essas balas de morango. E aí, um conhecido meu, ele disse assim, Pedro, esse carmim, essas balas de morango contém um inseto chamado carmim de cochonilha, e esse inseto ele é impróprio pela Torá. Sabe o que foi que eu respondi? Isso é balela, isso é conversa sua. Depois aconteceu de eu ver que realmente tinha, e eu disse, poxa, fulano estava certo e eu estava errado. E depois até contei para ele, né? Até eu e a minha esposa, quando nós lembramos dessa história, a gente começa a rir. Mas vejam, eu estava transgredindo e eu ainda estava querendo estar certo. Mas, na verdade, esse inseto, carmim de cochonilha, ele contém em muitas balas de morango, detalhe, até iogurtes que nem são de morango, como, por exemplo, aquele de salada de frutas que eu particularmente gostava muito, ele contém o carmim de cochonilha, ok? Então, uma dica que eu dou para os amados irmãos, amadas irmãs, é o seguinte: tudo que você for comer, leia, leia. Porque hoje em dia é difícil você dizer assim, eu não sabia. Porque tudo está à nossa frente. Nós temos a internet, nós temos as redes sociais, tudo tem no rótulo, é uma determinação da Anvisa colocar todos os ingredientes do produto no rótulo. Hoje em dia eu nem fico lendo muito, porque a minha esposa, a gente praticamente já sabe o que pode, o que não pode, o que é que tem, a gente já tem uma boa noção, né? Mas muitos elementos, e eu vou falar aqui uma bomba que eu acho que pode chocar as pessoas, até mesmo, meu irmão, até mesmo o peito de peru, até mesmo o peito de peru, aquele presunto, né, de peru, ele, a maioria deles, contém carmim de cochonilha. Contém carmim de cochonilha. Então, leia, não acredite no que eu estou falando, até o irmão Jimmy falar aí, a questão, uma cor meio rosa, roxa, pode sim conter o carmim de cochonilha. Eu não vou me aprofundar muito nessa questão, né? Porque
nós já temos um estudo no canal, em uma série chamada Torá e Tradição Judaica, só sobre isso. A gente vai comentar tudo sobre a questão da kashrut, vamos falar sobre as regras do abate kasher, que eu não vou falar aqui sobre a carne kasher, a sheritá, que é o abate, a forma de você abater. Eu não vou falar isso no estudo, porque o nosso estudo é focado mais nessa questão desses textos complexos, tá bom? E aí, meus amados, Deus ele permitiu o consumo de carne, mas nós sabemos que a dieta ela era uma dieta vegetariana, né? Então, por conta disso, Deus ele permitiu, né, por ocasião do Mabul, por causa do dilúvio, mas ele disse que não era para as pessoas comerem o quê? O sangue. Que aí entra justamente, estou deixando aqui a tarefa de casa, né, uma brincadeira, para depois vocês fazerem esse estudo no canal Torá e Tradição Judaica, a alimentação kasher à luz da Torá, da Brit Hadashah e da tradição judaica, onde nós vamos comentar tudo sobre essa questão aí do abate, do sangue e etc. Então agora, de uma forma resumida, né, que nós demos aqui esse pano de fundo, nós vamos para a Brit Hadashah. Então, preste atenção, eu vou até colocar aqui na tela para vocês, na tela não, perdão, no chat, o texto de Atos capítulo 15. Atos capítulo 15, que é a instrução apostólica na Brit Hadashah, no, entre aspas, Novo Testamento. Em Atos capítulo 15, até cortou a letra A, né? Mas aí é Atos capítulo 15. Diz o seguinte: por isso, julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da fornicação, do que é sufocado e do sangue, que é justamente uma prescrição que aparece em Gênesis capítulo 9. Em Gênesis 9, o Eterno diz, verso 3 e 4, tudo quanto se move, que é vivente, será para o vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis. Então, essa ordem ela foi endereçada, inclusive, para os gentios. Ok? Essa ordem ela foi endereçada, inclusive, para todas as nações. Mesmo aquelas pessoas que estão cumprindo o básico, essa é uma regra universal. Existem leis mais específicas, né, que você tem que ter o conhecimento, que são, por exemplo, as festas, o Shabat, você precisa entender, conhecer, compreender para você cumprir, mas o Eterno, ele criou também leis de cunho universal que são para toda a humanidade, sem exceção. E aí, são 7 dessas leis, né? São 7, conhecidas como as leis noéticas. Mas, aqui no livro de Atos, pelo menos nós vemos quantas? 4. E uma dessas leis é a lei de você não comer carne sufocada. Ou seja, não ingerir sangue. E aí vem a pergunta: o que é uma carne sufocada? Ora, é uma carne que não foi preparada de acordo com as leis judaicas. Repito, quem quiser saber mais sobre isso, tem esse estudo no canal. Não vou adentrar dentro desse assunto, porque é um assunto muito profundo, tá bom? Eu estou dando esse pano de fundo para nós chegarmos agora no ponto principal da aula, que são os textos de Marcos 7, Atos 10 e dentre outros. Já que nós entendemos um pouquinho das leis judaicas da alimentação, agora nós vamos estudar Marcos capítulo 7. Então, pegue aí a tua Bíblia. E agora nós vamos compreender o que é que Marcos 7 está falando. Eu vou ler aqui rapidamente, só para contextualizar e os irmãos compreenderem o que estava acontecendo naquele momento, tá bom? Marcos, capítulo 7, verso 1 ao verso 6, diz assim: os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Yeshua
e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos por lavar, ou em outras traduções, como por exemplo essa que eu estou aqui, com as mãos impuras. Isto é, por lavar. Aí tem um parênteses nessa tradução que eu estou lendo, que é a Nova Versão Internacional. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem, e observam muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarros e vasilhas de metal. Então, percebam como é importante entendermos todo o contexto, né? Então, os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Yeshua. Olha só como é importante. Por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos? Ou, em outras palavras, de acordo com a nossa tradição. Em vez de comerem o alimento com as mãos impuras, eles fazem essa pergunta para Yeshua. Ele respondeu, ele quem? Yeshua. Bem profetizou Yeshayahu, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas. Está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E aí, quando nós vamos para o versículo 19 e o versículo 20, eu já estou aqui resumindo, ok? Mas o contexto imediato é esse, diz assim, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, porque Yeshua, antes disso, ele vai falar, né, que o que contamina o homem são os maus desejos e tal, ele vai falar aquela questão, e aí fala, sendo depois eliminado. Ao dizer isto, Yeshua declarou puros todos os alimentos. Continuou, o que sai do homem é que torna o homem impuro. Meu irmão, com sinceridade, se você pegar o texto aqui sem conhecer o contexto histórico, sem conhecer a tradição judaica, qual é a interpretação que nós teremos desse texto? Aparentemente, dá a entender que realmente Yeshua purificou todos os alimentos, concordam? Porque esse texto aqui, ele tá aqui, ó. Ele fala, ó, porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isto o quê? A frase anterior. Yeshua declarou puros todos os alimentos. Então, aparentemente, Yeshua declarou puros a carne de porco, o camarão, não tem nenhum problema, aparentemente. Mas uma coisa que nós temos que nos perguntar é o seguinte, e é até importante eu falar uma coisa com os amados irmãos. Esses dias eu participo, alguns irmãos também participam de um grupo, vou citar aqui o nome, um grupo judaico-nazareno do Facebook, e entraram algumas pessoas, que creio eu, vou falar uma coisa forte, mas é verdade, que estão sendo usadas por Satã, porque essas pessoas estão até falando, olha o absurdo, que Yeshua transgrediu o Shabat. Se Yeshua transgrediu o Shabat, leva a entender o quê? Que Yeshua é um falso profeta. Porque a Torá é clara em afirmar que qualquer pessoa, qualquer profeta ou sonhador que aumente ou diminua as palavras da Torá, ele é o quê? Um falso profeta. Eu percebo o raciocínio que eu estou trazendo. Então, se eu digo Yeshua transgrediu a lei, eu estou chamando Yeshua de quê? De um pecador e, consequentemente, um falso profeta. Pegando essa mesma ideia, existe uma questão no judaísmo chamada de Kal Vachomer, né? Que é leve e pesada, é justamente você pegar uma história e você aplica o mesmo conceito em outra história. É isso que nós estamos fazendo aqui.
como diz o Matuto, né? Trocando por miúdos. Então, trocando por miúdos, se Yeshua, ele purificou a carne de porco, o camarão, eu posso comer de tudo, e está anulando a lei de Levítico 11, as leis da Torá, ele é o quê? Um falso profeta. Ele é um falso Messias. Esse é um dos motivos que o próprio judaísmo e os antimissionários não acreditam em Yeshua. Por quê? Porque eles entendem por esse texto, e infelizmente também muitos cristãos dão ênfase a esse argumento, quando eles dizem que a Torá foi abolida. E nós já estudamos nas aulas passadas que Yeshua não aboliu a Torá. Pelo contrário, ele veio fortificar a Torá. Então esse texto de Marcos, agora respondendo de forma objetiva, nós precisamos compreender o seguinte: qual era o contexto sociocultural da época? Se vocês prestarem muita atenção no texto, vai falar de algo relacionado à pureza e impureza. Não era só lavar as mãos por lavar, não, meus irmãos, como se naquela época tivesse Covid-19, não. Quando você tem que usar álcool em gel, lavar as mãos direto. Não, não é isso, não. Nesse contexto imediato, existe uma forte tradição judaica, inclusive até hoje, mas naquela época era bem mais forte, de que todas as vezes que você chegava em casa, ou você iria comer algo, você deveria fazer uma brachá, uma bênção, e você deveria depois se alimentar. Pedro, existe fundamento histórico? É óbvio. Eu não estou falando isso aqui da minha cabeça. No Talmud, no Tratado de Berachot 52a e 52b, vários debates da Beit Shammai, que eu já expliquei o que é uma casa de estudos daquela época, uma escola farisaica, e a Beit Hillel. Então, muitas questões foram levantadas, vários debates sobre pureza, sobre rituais de ablução, que é justamente lavar as mãos, lavar os pés. Até hoje, para quem não sabe, o judaísmo, eles fazem uma oração, até mesmo eu faço com a minha esposa, não em todos os momentos, de acordo com a lei judaica, mas pelo menos nas festividades e no Shabat, todas as vezes que nós vamos pegar as halot são os pães de Shabat. Então, antes, no caso de eu fazer a bênção, né, a bênção dos pães, eu faço a lavagem das mãos, simbolizando o quê? Simbolizando a purificação, porque eu vou pegar em algo sagrado. Agora, qual é o problema aqui desse texto? Que eles estavam forçando as pessoas a cumprirem essa regra, até mesmo para você comer alimentos que não eram sagrados. Qualquer alimento. Sei lá, vou citar um exemplo que você vai compreender. Suponhamos que você vai na padaria comprar um pão. Beleza, vai comprar um pão para tomar seu cafezinho. No entendimento, agora vamos lá, vamos nos transportar para o primeiro século. No entendimento deles, nesse contexto, meu irmão, até para você ir na padaria comprar o pão, chegar, tem que lavar as mãos. Por quê? Até existe um entendimento preconceituoso, daqui a pouco vamos ler Atos 10 e vocês vão ver isso no Talmud, ele até citar as fontes, mostrando que existia sim um preconceito dos judeus para os gentios. Lembram do estudo que nós fizemos na semana passada, de que existia uma inscrição, uma placa, que o gentio não poderia atravessar aquela determinada área do templo, senão ele seria apedrejado? Por quê? Porque para os judeus, principalmente para esse grupo mais radical, os gentios eles eram impuros. Então percebam, um judeu ele vai para um mercado, olha só um exemplo, e nesse mercado passou por ele um soldado romano, e esse soldado romano bateu ali no braço dele. Olha só o absurdo. O soldado romano bateu no braço dele. No entendimento judaico, principalmente nesse contexto, ele tinha que fazer o quê? Lavar-se. Por quê? Porque o gentio é impuro. Ele se tornou impuro também por entrar em contato com esse gentio, e ele teria que se purificar ritualmente.
E isso é chamado, até não sei o nome, né? Netilat Yadayim. Netilat Yadayim é a lavagem ritual das mãos. Repito, isso aparece no Talmud, no Tratado de Berahot. Com isso em mente, olha só como agora vai clarear a história, como vai clarear o texto de Marcos capítulo 7. O assunto aqui de Marcos 7, meus amados, não é sobre o tipo de comida. Porco, camarão, gato, cachorro, morcego, não é. Não é sobre o tipo. Carne kasher, se a carne não é kasher, não é sobre isso. Mas sobre pureza ritual. Leiam depois com isso que foi falado em mente, que vocês vão assim, ó, vai ser tipo aquela claridade, né? Aquela claridade que vai dar na tua mente. Por quê? Porque o texto não está falando sobre tipos de alimentos. Os antimissionários dizem que sim, muitos cristãos dizem que sim, né? Que Yeshua purificou todos os alimentos, mas aqui eu tenho duas respostas interessantíssimas para os irmãos. A primeira resposta, e a mais simples para resolvermos essa questão, é que esse texto não aparece na Peshita, não aparece em aramaico, que foram os textos originais da Brit Hadashah. Detalhe, não aparece em vários e vários manuscritos gregos. Inclusive, esse texto, às vezes, de Marcos 7:19, às vezes ele aparece com colchetes. Por quê? Porque ele é um texto espúrio. Ele é um texto que foi inserido, enxertado, e ele não aparece em milhares de manuscritos gregos. Ou seja, foi uma cláusula, foi um texto marginal que foi introduzido com esse fito de quê? De colocar Yeshua como um falso Messias e, ao mesmo tempo, colocar Yeshua como uma pessoa que transgrediu a Torá e hoje está tudo liberado. Então, repito, a resposta é clara. Esse texto não aparece na Peshita. E dois, esse texto não está falando sobre tipos de alimentos, mas está falando sobre pureza ritual, ok? É tanto que vocês vão ver o contexto imediato, vai falar sobre lavar as mãos segundo a tradição dos anciãos. Qual é essa tradição? O Netilat Yadayim, lavagem ritual das mãos. Ok? Então, primeiro texto da noite, que é esse de Marcos 7, não está falando sobre tipos de alimentos, mas está falando sobre isso que já foi explicado, tá bom? E só para concluir, eu irei citar um grande erudito da área. Shalom, irmão Gilberto Torres, seja muito bem-vindo. Chamado de Daniel Boyarin. Daniel Boyarin, alguns chamam de Daniel Boyarin. Só para vocês compreenderem uma coisa, esse Daniel Boyarin, ele não crê em Yeshua. Olha só, ele não crê em Yeshua, mas por ser um exímio pesquisador e estudioso, ele defende Yeshua. Olha só como parece até um paradoxo. Ele defende Yeshua e, inclusive, ele escreveu uma obra chamada Os Evangelhos Judaicos, ela está em espanhol. E nessa obra, na página 117 e 118, ele diz assim, abre aspas, Yair Furtzenberg, um jovem estudioso de Talmud da Universidade Hebraica de Jerusalém, recentemente forneceu uma explicação convincente da controvérsia básica entre Jesus e aqueles fariseus. Furtzenberg escreve que as declarações de Jesus precisam ser lidas literalmente. É você ler e interpretar literalmente, não é ficar arrumando conversas. Para significar que o corpo se torna impuro, não pela ingestão de alimentos impuros, entenderam? O texto não está falando disso. Se você comer porco, camarão, não é sobre isso. O texto está falando de pureza, no sentido das mãos, nessa questão que eu já expliquei para os irmãos. Conforme observado, de acordo com a Torá, não é o que entra no corpo que o torna impuro, mas apenas as coisas que saem do corpo. Exemplo,
fluxos de sangue, que é justamente quando a mulher está no período de nidá. Nidá é o período que a mulher está menstruada e, consequentemente, ela está impura ritualmente, ou seja, o que sai. O único alimento, de acordo com a Torá, olha só, isso um estudioso do Talmud judeu, o único alimento, de acordo com a Torá, que torna um corpo impuro é o quê? Carniça. Carniça, em hebraico, é nevelá, lembrei. Nevelá, aparece no hebraico lá. Nevelá é carniça ou carcaça. Segundo a Torá, o único alimento que vai tornar você impuro é a carcaça, okay? Que é nevelá. Certamente, não comer alimentos permitidos que se tornaram impuros ou alimentos proibidos em geral. Então, aqui, ele vai, inclusive, defender Yeshua fazendo essa citação. Então, acho que deu para ficar claro, né, meus irmãos, sobre Marcos capítulo 7. É um dos textos mais, digamos assim, complexos, se você não tiver esse entendimento sociocultural, esse contexto da época. Pegando o gancho de Marcos 7, existe um outro texto que aparentemente ele é até mais fácil, né? Não sei, mas aparentemente eu acho até mais fácil, que é o texto de Atos, capítulo 10. Vou resumir aqui a história para não ler todo o texto, mas escreveu que todos os irmãos conhecem a história. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Todo mundo conhece a história, que ele era um centurião do regimento conhecido como italiano. Ele era um homem piedoso, e aí até o comentarista Dr. David Stern vai salientar que ele era um Bnei Noach, não Bnei Noach desses de hoje, né, que ficam pagando curso, não é isso não. Mas o Bnei Noach em que sentido? Que ele era uma pessoa que estava querendo abraçar o judaísmo, e antes disso, ele passa por um processo de aprendizado, de discipulado, para conhecer as leis, entender como funciona. E aí, por isso que ele é chamado de piedoso, Hassid, né? Um piedoso. E ele buscava esmolas, buscava uma forma de agradar ao Eterno, não como uma espécie de compra, mas ele gostava de ajudar as pessoas. Inclusive, existem alguns autores que alegam que até ele ajudava bastante o povo judeu, né? Ele ajudava bastante com boas ofertas, né? Boas tzedakot, né? Fazia muita de tzedakah. E aí ele tem uma visão de um anjo que aparece para ele, fala que as esmolas dele chegaram até o trono do Eterno, e ele deveria chamar um homem chamado Keifá, meu xará, Pedro. Deveria chamar um homem chamado Pedro, e esse homem estava em Jope. Jope, para quem não sabe, tem outros nomes, né? Por exemplo, Iafo, enfim, geralmente é chamada de Iafo, né? Lá no caso em Israel. E aí, meus amados, ele vai, chama seus soldados, e seus soldados são endereçados a ir até esse local, chamar Keifá, Pedro. Até aí tudo bem, né? Todo mundo conhece essa história. Chegando lá, aliás, perdão, antes deles chegarem lá, agora vamos para o outro personagem da história, que é o meu xará Pedro. No dia seguinte, vou ler aqui rapidamente, por volta do meio-dia, isso está em Atos, capítulo 10, verso 9 em diante. Vamos ler até o verso 16. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar, porque Pedro ele era o quê? Judeu. Um judeu ele tem os horários das orações. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Então, Pedro ele entrou em uma espécie de transe. Eu acho que a fome, né, uma brincadeirinha, eu acho que ajudou, né? Porque o texto ele é específico, ele até faz essa citação. Mas, enfim. Pedro Keifá, ele viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas quatro pontas. Lembre-se, toda vez que a Bíblia usa o termo quatro pontas, quatro lados, tem a ver com os quatro pontos cardeais: norte, sul, leste, oeste. Ou seja, tem a ver com a Terra como um todo. Os quatro pontos cardeais, tá bom?
Agora, prestem atenção nesse texto. Contendo, ou seja, nesse lençol, estava contendo toda espécie de quê? Quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Então, a voz, que não especifica quem, pediu para Keifá, para Pedro, matar esses animais impuros, que no caso tinham vários répteis, eu imagino que jacaré, cobra, várias aves do céu, aves de rapina, que nós vimos que são impróprias, não são kasher, também quadrúpedes. De modo nenhum, Senhor. Agora prestem atenção no detalhe do texto. Jamais comi algo impuro ou imundo. Então, percebam como essa cláusula é importante. Está mostrando claramente que mesmo após a morte de Yeshua, Pedro nunca comeu nada impuro. Então, nós temos aqui, aparentemente, uma contradição na interpretação. Aliás, aparentemente não, uma contradição na interpretação usual de vários grupos cristãos, como também dos próprios antimissionários. Porque percebam, lembram que nós estudamos anteriormente sobre Marcos capítulo 7? Marcos capítulo 7, eles não dizem que Yeshua purificou tudo e você pode comer todos os alimentos? Eles não dizem isso? Obviamente não estou generalizando, ok? Mas estou falando que muitos usam esse termo. Agora, o próprio Pedro, ele diz que nunca colocou na boca dele nada impuro. Então, de duas, uma. Se essa interpretação é verdadeira de grupos cristãos, não todos, obviamente, e grupos judaicos, grupos de antimissionários. Ou Pedro não sabia assim, não ouviu essa história, que eu acho difícil, né, que ele era um discípulo de Yeshua. Ou a interpretação apregoada por esses grupos está errada. Qual é a verdade? A verdade é a segunda opção. A interpretação desses grupos está errada. Ou seja, Pedro, meus irmãos, ele era judeu. Pedro, ele era um Yehudi, ele era um judeu. Inclusive, até pelo contexto, você vai ver que Pedro seguia a tradição judaica. Obviamente, não tudo de uma forma cega, de uma forma mecânica. Não. Mas ele era um judeu, ele tinha uma vivência judaica. E um dos mandamentos mais importantes para o judaísmo, qual é? A kashrut, as leis judaicas de alimentação. Então é um absurdo imaginar que Keifá, Pedro, que era um judeu zeloso da Torá, defendia o testemunho de Yeshua, comia animais impuros. Para você ver como até é complicado hoje, porque as pessoas dizem assim, olha só, que contraste chegamos. As pessoas dizem, muitos grupos dizem, que Yeshua nasceu no Natal, não é isso? Que Yeshua nasceu em 25 de dezembro. E muitas casas, elas celebram o aniversário de um judeu, sabe com o quê? Com um leitão na mesa, com um porco na mesa, meus irmãos. Olha que ponto nós chegamos. Eu não estou dizendo, repito, que eu ou você é melhor do que alguém por não comer A ou B, não é isso. Mas uma certa vez eu conversei com um pastor, e esse pastor falou uma coisa que até hoje eu me lembro, rapaz, e eu achei muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Esse pastor, uma vez ele disse assim, nós estávamos falando sobre uma questão de você ter uma conduta moral, né, de moralidade, essa questão. E esse pastor, ele disse assim, nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos diferentes. E é verdade. Nós não somos melhores, mas somos diferentes. Então, se o Eterno ele prescreveu uma regra, uma lei para o seu povo, isso engloba os judeus e também os gentios que creem em Yeshua como Messias de Israel, porque Romanos 11 fala do enxerto dos gentios, então não faria o menor sentido os judeus não comerem e eu, final de semana, todo final de semana, comendo bacon, comendo leitão, comendo porco. Não faz sentido. Sem contar que
Eu vou usar esse termo para ficar mais fácil, ok? Mas o termo original seria Kehilá, que é a congregação. Mas a igreja, entre aspas, do primeiro século, que na verdade não era uma igreja usando esse termo grego, né? Mas, enfim, só para você compreender, a igreja do primeiro século, ela era composta de quê? Judeus e goim, gentios. E ambos estavam debaixo da autoridade halásquica de quem? De Yeshua. Agora me mostrem onde Yeshua deu carta branca para os apóstolos, ou para quem quer que seja, para comerem de tudo. O único texto é esse que nós já estudamos de Marcos 7, e nós já vimos que é uma falácia. Então não existe um texto de Yeshua dizendo vai, come de tudo. Ou existe? Será que existe? Tem um texto aí que parece... É um texto bem complexo, que é esse texto especial que eu deixei para o finalzinho, que daqui a pouco nós vamos ver. Que é o texto de... Vou até dar um spoiler, né? De 1 Coríntios. E Paulo vai falar, vai no açougue e come de tudo, sem perguntar nada por causa da consciência. Paulo diz isso. Mas o que é que especifica? O que é realmente que o Paulo ele está falando? Enfim, daqui a pouco nós vamos entender, tá bom? Mas, resumindo Atos capítulo 10 e a explicação de uma forma direta. Atos 10, meus amados, se vocês leem tudo que eu estou falando aqui, depois leiam, pesquisem, não acreditem em mim, estudem, pesquisem, orem ao Eterno. Atos capítulo 10, ele vai estar falando do ingresso quando os gentios estão entrando na fé através de Yeshua. Leiam Atos capítulo 10, todo o capítulo. Os gentios, eles eram considerados como animais impuros pelos judeus. Pedro, que absurdo, onde é que aparece isso? Ora, Talmude, tratado de Ohalot 18:7. Ohalot 18:7 vai falar justamente que a moradia dos gentios eram impuras. Detalhe, não estou falando isso aqui para causar um sentimento inverso de preconceito contra o judaísmo, não, tá bom? Não é isso não, meus irmãos. Só estou citando, só estou explicando que existia sim um preconceito por parte dos judeus em relação aos goim, aos gentios. O próprio Pedro, meus irmãos, o próprio Pedro é o personagem dessa história. Quando Pedro chega lá em Cornélio, Cornélio diz, Pedro, entra aqui na minha casa, vamos comer alguma coisa, vamos conversar. Obviamente o texto não está falando isso. Estou imaginando aqui a cena, né? O que é que Pedro fala? Opa, bora, vamos entrar. É isso que Pedro fala? Não. Pedro diz, Cornélio, tu sabes que não é lícito de acordo com a nossa lei, que lei? A tradição judaica, a halahá, entrar na casa de um goi, entrar na casa de um gentil. Eu até entendo que existem alguns pontos positivos nisso. Existem, sim, alguns pontos positivos. Por exemplo, você tem um parente que esse parente não segue nada de fé, de Bíblia, de nada. Aí você entra na casa do seu parente, sei lá, isso aqui também não estou querendo causar a questão de preconceito, só estou citando uma história ilustrativa que vocês vão entender o cunho, ok? Suponhamos que o fulano, ele é do candomblé. Aí eu entro na casa do meu amigão, do meu parente, e aí ele é do candomblé, tem um litro de cachaça ali de um lado, tem ali um torresmozinho, e ele disse, amigo, vamos sentar aqui, vamos conversar um pouquinho, relembrar aqueles velhos tempos, eu preparo aqui um torresmo, boto uma música. Entenderam como é importante a gente compreender os dois lados da moeda? Então, existe sim um lado positivo no judaísmo ao criar essa lei. O problema é que essa lei foi subindo e se tornou um preconceito. É diferente. Eu posso ter o meu irmão, meu amigo candomblessista, respeitando a fé dele, mas eu não vou me juntar com ele no quesito de sentar na mesma mesa, tomar uma cachaça com ele e comer um torresmo. Mas eu posso falar com ele sem nenhum problema. Nós somos seres humanos e nós temos que transformar o mundo em um lugar melhor. Mas outra coisa é eu compactuar com o engano, entendem? Então, Pedro, por medo de se contaminar,
Pedro, ele era um cara assim meio que ignorante, mas vocês sabem que ele era um homem sincero, né? Vocês veem isso quando ele... vários episódios da Brit Rabachá, que ele era um homem sincero. Então eu imagino que Keifá, Pedro, ele não queria entrar na casa de Cornélio justamente por isso. Poxa, eu vou entrar na casa de um romano, quando eu chego lá, ele está, sei lá, acendendo incenso para os deuses do panteão romano e tal. Então não vai colar muito bem para um judeu, né, seguidor de Yud-Heh-Vav-Heh, do Eterno, entrando na casa de Cornélio. Mas nós sabemos que Keifá, ele teve uma visão, e quando ele cai a ficha, o que é que ele compreende? Que o Eterno abriu as portas de uma forma mais abrangente para os gentios. Muitas pessoas acham que Cornélio ele foi o primeiro gentil convertido. Poxa, gente, ele não foi o primeiro gentil convertido. Nós sabemos que lá na Torá, outros gentios se converteram ao Eterno. Outros gentios. Na Brit Hadashah, pelo menos que aparece, realmente é Cornélio. Se eu tiver errado, que os irmãos me corrijam. Na Brit Hadashah, pelo menos o primeiro gentio convertido é Cornélio. Mas já existia a conversão de gentios no Tanar, no, entre aspas, Velho Testamento, ok? Mas aí, o Eterno abre as portas através de Yeshua, e Pedro, ele conhecia as profecias, ele sabia que o Eterno estava abrindo as portas de uma forma potencializada para os gentios. E aí Pedro diz uma frase muito linda, creio que até vocês já ouviram essa frase, que é aquela frase que ele diz assim: reconheço por verdade que o Eterno não faz acepção de pessoas, mas aceita todos aqueles, né? Enfim, aí ele vai continuar com a sua frase. Mas vejam, quando Pedro ele foi entrar, ele entendeu que Cornélio ele não era um gentio pagão, ele era um gentio temente ao Eterno. Eles eram chamados, existem algumas obras históricas que vão falar que esses gentios eram chamados de os gentios dos portões, que eram justamente aqueles gentios que estavam ali querendo conhecer mais sobre Adonai, sobre o Deus de Israel, estavam querendo conhecer mais sobre as questões da Brit Hadashah. Irmão Bonifácio, quer falar alguma coisa, meu querido? Ele levantou a mãozinha aí, eu não sei se foi sem querer. Mas se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, meus irmãos. Então, qual é a prova de tudo isso que eu falei aqui e que isso não é invenção minha? Ora, o próprio contexto. Abra a tua Bíblia aí em Atos, eu vou até colocar aqui na tela, no chat, Atos 10, capítulo 28 ao 29. Olha aí, ó. E lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo, não era nem para visitar. Mas, olha só, mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo ao quê? A carne nenhuma. É isso que está escrito no texto? A comida nenhuma. É isso que está escrito, meus amados? Não. Então, quando uma pessoa chegar para você, vou passar agora essa dica, falando de Atos 10, mostrando pregação, mostrando o texto, mostrando o que quiser, você pega só esse versozinho 28 e mostra assim a ele: ó, fulano, o que é que Pedro falou? Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a quem? A homem nenhum. Por quê? Porque o Eterno estava purificando os goim, os gentios, através de Yeshua HaMashiach. Pedro, ele reconheceu isso. Aí você fala para o pessoal, fulano, então tu prefere acreditar em quem? Na opinião pessoal de alguém que tu viu ou de Pedro? Eu prefiro acreditar em Keifá, que viveu com Yeshua. Né? E o próprio Keifá, Pedro, ele fala, ó, mas vou novamente repetindo para fixar na tua mente, meu irmão. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro, porque existia a lei, que eu já citei para vocês do Talmud e no Tratado de Ohalot, ou imundo
a homem nenhum. A homem, a pessoa, o indivíduo. Por isso, quando fui procurado, Shalom, José Wellington, seja bem-vindo. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aí tem o desenrolar da história. E para nós concluirmos, Atos capítulo 10, verso 44 e verso 45 de Atos 10, para fecharmos, diz assim: enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, que foi justamente esse sermão que ele disse que reconhecia por verdade, que o eterno não foi acepção de pessoas e etc., o Espírito Santo, né, o Ruach HaKodesh, desceu sobre todos os que ouviam a mensagem, sobre todos. Os judeus convertidos que vieram com Pedro, olha só, então, judeus convertidos, porque eram gentios e se converteram, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios. Por quê? Porque existia uma visão judaica de que só quem recebia o Espírito Santo eram os judeus. E os gentios, em hipótese nenhuma, poderiam receber o Espírito Santo. Só que o Eterno usou Cornélio, usou Pedro e mostrou para todo mundo que os gentios estavam sendo purificados através de Yeshua. Entenderam? Detalhe, repito, não eram gentios idólatras, eram gentios que passaram a obedecer o Eterno, eles estavam se adentrando, se achegando na família de Israel, ok? Por isso que ele foi reconhecido como um tzadik, inclusive o texto fala que ele era piedoso. Piedoso em hebraico é um hassid, um homem piedoso, justo. Então, essa é a explicação de Atos, capítulo 10. Deu para entender? Vocês têm alguma dúvida ou ficou claro? Beleza. O próximo texto, faltam só mais dois, meus irmãos, já estamos concluindo, é porque são várias coisas que nós temos que citar, porque senão eu vou dar uma explicação aqui básica e aí não vai ficar algo bem sólido, né? Esse texto ele é bastante complexo também, que é o texto de 1 Timóteo, capítulo 4. Você pode ouvir ou pode abrir tua Bíblia. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1 ao verso 5. Diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Quais são essas doutrinas? O texto agora vai citar quais são essas doutrinas. Proibindo o casamento. Então, essas doutrinas, uma heresia é proibir o casamento. E ordenando a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis. Meus amados, eu não sei se vocês perceberam, mas quando a pessoa lê aqui, ó, proibindo o casamento, a primeira religião que vem à mente é a Igreja Católica, né? Que proíbe o casamento e tal. Só que depois fala assim, ó, e ordenando a abstinência dos alimentos. A Igreja Católica não proíbe a questão de alimentos. Quem proíbe é a Igreja Adventista, quem proíbe é o judaísmo messiânico, nazareno, até o ortodoxo, mas aqui nós estamos falando de Brit Rabachá, então messiânico e nazareno. Então, é aquela coisa, né? O feitiço se volta para o feiticeiro, né? A gente pensava que era sobre a Igreja Católica, opa, agora voltou para mim. E agora? Como é que eu saio dessa? Porque aparentemente o texto está falando que isso são doutrinas de demônios. E aí o camarada chega e diz assim, fulano, você que fica com esse negócio de não comer porco, de não comer torresmo, não comer calabresa, bacon e etc., esse texto aqui do apóstolo Paulo está falando que isso é doutrina de demônios. Você se abstendo de alimentos que Deus criou para os fiéis. Vocês já ouviram isso? Esse sofisma? E aí prossegue. E para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles
com ações de graças. Porque toda criatura de Deus é boa. Olha só agora. E não há nada que rejeitar. Aí o fulano pega e ainda ganha mais ênfase, ganha mais força, né? Tá vendo, irmão Pedro? Tá vendo? Você fica aí querendo proibir eu comer meu porquinho no final de semana e tal, tomar minha cervejinha. O texto é claro. Não há nada que rejeitar. Eu gosto de ir para a praia, eu gosto de comer meu camarãozinho, não tem problema, Deus ele aceita. E aí, olha o texto aqui, ó. Sendo recebido com ações de graças. Eita, meus irmãos. Ou seja, você ora, aparentemente o texto dá a entender isso, né? Você faz a oração, o Eterno abençoa o alimento e você pode comer sem nenhum problema. Geralmente, essa é a interpretação de muitos e muitos teólogos. Repito, não estou generalizando. Não estou generalizando. Mas muitos interpretam dessa maneira. Agora, será que é essa a interpretação do apóstolo Paulo? Porque nós já estudamos em algumas aulas anteriores que o apóstolo Shaul, ele era um judeu, ele fala que a Torá é santa, justa e boa, ele disse que tinha prazer na Torá do Eterno. Então percebam, como é que o apóstolo Shaul Paulo, ele escreve em um texto uma coisa, e aparentemente ele está falando aqui que você, ó, é como se fosse assim, ó, tudo que eu falei, eu mudei minha visão, mudei minha opinião, tá tudo liberado, pode comer o que quiser. Paulo, meus irmãos, ele era um grande erudito, Paulo ele era um homem fiel ao Eterno. Repito, não estou dizendo que nós somos melhores do que outras pessoas por nós nos abdicarmos de algumas coisas, não é isso. Mas nós estamos com o entendimento de obedecermos o que a palavra fala. Não é a opinião do pastor Wagner, não é a opinião de Pedro, não é a opinião do pastor Gerson, não. É o que a palavra fala e ponto final. Então vamos aqui entender qual é a interpretação de 1 Timóteo, para depois irmos para o texto, diria, um dos mais complexos da noite, que é o texto de Coríntios, tá bom? Mas, enfim, para não ficar nas minhas palavras, no que eu acho, o que eu penso, o que eu imagino, eu irei citar o doutor e erudito judeu messiânico, o doutor David Stern. O que é que o David Stern ele fala sobre isso? Ele diz assim: Shaul, Paulo, aprova a autodisciplina por amor do reino de Deus. Ou seja, aquela pessoa que faz algum voto, algo dessa natureza, desde que não transgrida a Torá. Ele aprova isso, a autodisciplina. Ok? Se a pessoa tem alguma missão, algo dessa natureza, tudo bem. Agora, você fazer algo e você alegar que é uma regra do Eterno, Paulo ele rejeita. Tal como o próprio David Stern fala aqui, que vocês vão compreender. Mas não o asceticismo ou ascetismo. Pedro, e essa palavrinha complicada, ascetismo ou asceticismo? Palavras do dicionário. O ascetismo ou asceticismo é uma filosofia de vida na qual se realizam certas práticas visando ao desenvolvimento espiritual. Muitas vezes, essas práticas consistem no refreamento dos prazeres mundanos. Pergunta de prova. Qual grupo daquela época tinha essa visão de asceticismo? Qual grupo religioso daquela época judaico tinha a visão de celibato, não pode comer carne, eu tenho que viver afastado do mundo? Qual é o grupo? Os essênios. Quem falou os essênios acertou. Muitos indivíduos, o irmão Wellington aí, ele falou que eu vi. Muitos essênios, eles tinham essa visão, inclusive até a arqueologia comprova isso, né? Quando foram descobrir as piscinas batismais de Mikvé, perto das cavernas de Qumran. Uma comunidade do Mar Morto, que foram os essênios, eles viveram ali por quê? Porque eles entendiam que muitos grupos judaicos estavam corrompidos,
Eles tinham que viver isolados como uma forma, tal como acontece na Igreja Católica, né? Não tem aqueles mosteiros, que tem aqueles padres, né, que vão viver nesses mosteiros e tal, vão abdicar de uma vida para ficarem mais santos, entre aspas. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra, meus irmãos. O que o apóstolo Paulo, e agora vocês vão entender o que Paulo está falando, é que o Eterno criou os alimentos lícitos, que devem ser agradáveis ao nosso paladar. Nós temos que aproveitar a vida. Obviamente, não é aproveitar a vida de acordo com o mundão, né? Não é eu chegar aqui e me prostituir, não é isso. Mas o Eterno criou a natureza, o Eterno criou os vegetais, as frutas, criou tudo, a beleza da criação, para nós aproveitarmos. Aí quer dizer que eu não posso aproveitar a vida de uma forma kosher, de uma forma lícita? É óbvio que eu posso. Você trabalha, você tem ali o seu dinheiro, você quer fazer alguma coisa, você não pode? Claro que você pode. Desde que seja kasher, desde que seja lícita. Então é isso que o apóstolo Shaul está falando. Agora, percebam, ele fala que esse grupo, ele estava proibindo o casamento. Meu irmão, você já viram algum messiânico ou nazareno, até mesmo ortodoxo, proibindo o casamento? Até mesmo os judeus ortodoxos, que são assim até mais rígidos, eles têm 5, 6 filhos ou até mais. É praticamente um time de futebol, porque eles entendem que é uma regra você ter vários e vários e vários filhos. Então, primeiro, não está falando aqui de judeus messiânicos, nazarenos, não, porque eles não proíbem casamento. Quem proíbe casamento, eu saiba, é a Igreja Católica, como eu havia até mencionado anteriormente. E aqui vai falar da abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis, ou seja, os alimentos que são kasher. Ou seja, se você tem um alimento kasher, se você tem um alimento lícito, você não pode dizer que esse alimento, mesmo ele sendo aprovado pelo Eterno, você não pode dizer que ele é impuro. Entenderam? Exemplo, bem aqui pífio que vem à minha mente. O pão é kasher ou não é? É kasher. Suponhamos que você começa a fazer parte de uma congregação e essa congregação diz assim: irmão Tássio, a partir de hoje você não vai poder comer pão. Aí o irmão Tássio pensa assim e diz: por quê? Não, porque é uma regra, tem um texto, aí ele começa o sofisma. Tem um texto que fala isso e tal. E aí o irmão Tássio fica naquela, né? Poxa, sem entender ali a razão, a circunstância, o motivo. Por que eu estou pegando esse exemplo? Porque é mais ou menos isso que as pessoas entendem. O texto, meus amados, está explicando que as criações do Eterno, desde que elas sejam lícitas, desde que elas sejam permitidas, elas podem ser consumidas. Eu falo no estudo sobre a questão da carne. Algumas pessoas falaram: Pedro, e a carne? E assim? E assado? Eu tenho a visão judaica da questão da carne. Respeito quem não pensa assim, que é a questão do abate e tal. Beleza, ok? Mas, nesse estudo aí, que eu já gravei tudo, eu vou falar sobre isso. Não é o tema proposto daqui da aula. Mas o texto de 1 Timóteo está falando disso que eu já expliquei para os amados irmãos. Não é você orar que Deus... Poxa, gente, imagina só. Yeshua, ele era judeu. Aí Yeshua orava, o Eterno abençoava ali, ele podia comer porco. Não faz sentido isso. Então, essa é uma interpretação errada. Uma interpretação que não tem nenhum fundamento dentro da Torá. Esse mesmo contexto, agora para nós concluirmos com chave de ouro, esse mesmo episódio de 1 Timóteo é o mesmo fato, é a mesma história que aparece em Colossenses 2,16, que é aquele famoso texto: ninguém vos julgue por comida, bebida, por dias de lua nova ou sábados. É o texto de Romanos 14, que vai falar: tem um que determina dia e dias, outro é fraco e come só vegetais, outro é fraco e come carne. Tudo isso, meus amados, tudo isso é a mesmíssima coisa. Grupos legalistas de ambas as partes. Existiam os legalistas que eram essênios e passaram a crer em Yeshua, que tinha essa visão mais
rígida da alimentação, tem que se abster, tem que... E existem também até os gentios. Para quem não sabe, existiam gentios que eles se abdicavam também dos prazeres da carne, é verdade. Isso em homenagem aos deuses. Parece até um paradoxo, né? Porque quando a gente vai estudar história, é o oposto, né? Eles bebiam muito por conta dos deuses, eles se prostituíam muito por conta dos deuses, mas existiam sim religiões, principalmente religiões. Até o erudito judeu James Scott Tring, ele tem um artigo sobre isso. Ele até vai falar que muitos adoravam o sol, as estrelas, a água, a terra. Então eles tinham uma visão assim muito assim de respeitar, uma visão assim muito de amar a natureza, a mãe terra. Então é isso, meus irmãos. Existem esses grupos religiosos que estavam querendo proibir coisas lícitas. No caso Colossenses 2,16, que muitas pessoas têm dúvidas, né? E o apóstolo Paulo fala, ó, ninguém vos julgue. Primeiro, Paulo está falando que ninguém poderia ser julgado por estar cumprindo essas coisas. Não é que não é para você julgar quem não cumpre. Porque eu conversei com vários cristãos, anos atrás, não hoje em dia, mas anos atrás, e o argumento era esse, ó, Pedro. Você guarda o sábado, ok. Mas não me julgue por eu não guardar. Porque Paulo diz que você não deve julgar. Ele está errado. É o contrário. Ele que não pode me julgar por eu guardar. Porque Paulo guardava. Então não faz sentido essa interpretação que é ensinada aí afora. E agora, meus amados, o último texto. E esse é complexo. É o texto de 1 Coríntios, capítulo 10, verso 25. 1 Coríntios, capítulo 10, verso de número 25. Olha só como esse texto ele é complexo. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Vejam como esse texto ele é forte. Meu irmão, se eu pego esse texto aqui e colo aqui no chat, não tem interpretação, não. Vamos ser sinceros. Paulo disse, ó, uma ordem, usou o verbo imperativo. Comei tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Ou seja, chega no açougue, pede um pedaço de porco, come e pronto. É isso que Paulo está falando? Esse texto, como eu falei, repito, eu vou deixar para o final, porque creio eu, esse é até mais complexo do que Marcos 7. Porque Marcos 7 ainda tem um contexto. Só que esse texto aqui, ele é muito difícil, ele é muito complexo. Mas, irmãos, uma coisa que eu aprendi no decorrer do tempo é que quando nós examinamos, nós compreendemos. Yeshua, quando ele estava sendo confrontado por muitos perushim, muitos fariseus, Yeshua ele disse uma frase chave, uma frase magistral. E essa frase eu levo para o resto da minha vida. Yeshua disse assim: olha só o que Yeshua fala. Se vocês conhecessem Moshe, vocês conheceriam a mim. Porque Moshe escreveu ao meu respeito. O que é que Yeshua diz mais? Examinai as escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Agora, vamos fazer aqui uma reflexão rápida antes de entendermos o texto. Quando acontece uma cena de um crime, um homicídio, o perito criminal, ele chega, olha e diz assim, ó, aconteceu isso, isso e isso. É assim que ele faz? Não. Ele pega a sua câmera, pega a sua luvinha, começa a examinar tudo, cada ponto, cada impressão digital, chama toda a equipe, ele examina ponto a ponto ali de forma minuciosa. Minuciosa. E o que é que eu quero dizer com isso? Que nós temos que fazer a mesma coisa. Temos que ser como os bereanos, temos que examinar. E o segredo
está na língua original. Simples. A resposta está na língua original. Quando nós vamos para o grego, olha só, quando nós vamos para o grego, por isso que é importante a gente fazer essas conexões. Aparece o termo, vou até colocar aqui com uma palavra grega para vocês verem. Olha aí, ó. Comei de tudo quanto se vende no açougue. Sabe qual é essa palavra que aparece aí em grego? A palavra makelon. Makelon. Aí você pode falar, certo, Pedro? Uma simples palavra do grego vai explicar o quê? E a resposta é, vai explicar tudo. Porque essa mesma palavrinha grega é praticamente idêntica, isso mesmo, idêntica, a pronúncia, idêntica à palavra hebraica. Porque em hebraico é a palavra makolim, makolim ou makelon também. Vou colocar aqui em hebraico. Não está aparecendo direitinho porque o hebraico tem esses caracteres e às vezes não é reconhecido pelo Google Meet, mas só para comprovar que está aqui no PDF, depois vou até mandar para os irmãos, né? Mas a palavra que aparece no Talmud, na tradição judaica, é justamente makolim, ok? Makolim e makelon são praticamente sinônimos, é a mesma coisa. Tudo bem, Pedro. Em hebraico é uma coisa, em grego é outra, mas até agora Paulo está dizendo que pode comer de tudo, pode chegar lá e pode pedir o seu bacon. E o segredo é nós conhecermos o quê? A tradição judaica. Por isso que eu sempre bato nessa tecla da tradição judaica. Porque quando nós vamos para Mishnah, no tratado de Hulim 95a, tratado de Hulim 95a, vou até colocar aqui, Hulim 95a, vai aparecer claramente que esse termo makelon ou makolim eram açougues abastecidos por judeus. Ou seja, será que os judeus iam vender carne de porco, bacon, camarão para aquele povo? Não. Então, quando o Shaul ele diz assim, olha, vai no açougue e come e compra todo tipo de carne, era carne kasher, meus irmãos. Era carne de cordeiro kasher, era carne de boi kasher, era carne de frango kasher, pode comer. Sendo sincero aqui para vocês, eu estava conversando com um amigo Jimmy, minha esposa e eu, nós encontramos, eu acho que foi mês retrasado, mês passado, nós encontramos aqui na nossa região, nós não comíamos, ok? Nenhum tipo de carne, a não ser carne caché. Mas nós não tínhamos e, além do mais, é bem difícil encontrar. Minha esposa e eu, nós encontramos frango caché. Frango. Nós estamos comendo frango caché. Ok? Não tem nenhum problema. Veja, você quer comer carne? Eu vou ser sincero, de acordo com a ideologia judaica, quem tem essa questão de seguir a kashrut, tem a questão do abate kasher, ok? O irmão está perguntando quanto é esse frango. Meu irmão, eu encontrei mais ou menos aqui, tem o filé de peito, tem o... E está, inclusive, bem barato, né? Por exemplo, as coxas, entrando aqui um pouquinho aqui, só para os irmãos entenderem, né? As coxas do frango estavam em torno de uns, não sei se eram uns 18, 19 reais. Ou seja, um preço normal, não é um preço absurdo, né? O filé, por exemplo, o filé do peito, ele é um pouquinho mais caro porque a carne caché tem um trabalho, né? Fica em torno de uns R$ 28. Geralmente o frango normal é em torno de uns 19, 18, 20, né? O filé do peito. Mas, enfim, não é uma coisa absurda. Nossa, meu Deus do céu. É um pouquinho mais caro porque é muito trabalhoso, né? A alimentação. É uma coisa bem mais trabalhosa, né? O abate caché e tal, tem toda uma inspeção, enfim. Mas eu e a minha esposa, nós aderimos justamente a essa questão de seguir. Então, eu disse, se a gente vai seguir direitinho, vamos seguir direitinho. Detalhe, não estou forçando ninguém, nenhum irmão aqui para fazer o mesmo. Não estou dizendo, você tem que fazer. Os irmãos me conhecem. Não é a minha política, ok? Eu mostro os textos, trago à baila a explicação,
Por aí vai da questão de cada um, não estou forçando ninguém a nada. Mas o que é que eu estou falando? Que Paulo, que foi uma regra inicial para os gentios, que os gentios não poderiam comer o quê? Carne com sangue. A carne que não passa pela xerritá, ela contém sangue. Inclusive, até a minha esposa às vezes fica falando do frango do cheiro dele, que ele é um pouquinho mais forte, porque ele não tem sangue, não tem uma gotícula, não tem nada, nada, nada. Até ele é bem branco. Você vai comprar um frango normal, né, um peito de frango, sei lá, você vê que ele é um pouquinho assim meio alaranjado, né? Porque tem hormônio e tal. Já esse frango caché, ele é tipo branco, branco mesmo, porque não tem nada de sangue. Todo o sangue ele é extraído, tem toda a questão do preparo, o sabor dele ele é um pouquinho diferente, o outro frango ele é mais salgado, né, o normal. Por quê? Porque tem toda uma preparação para você fazer. Então, em Atos capítulo 15, existe uma regra inicial para os gentios que eles não poderiam ingerir sangue. Uma carne que não passa pela xerritá, ela ainda contém uma quantidadezinha razoável de sangue, sem contar que o animal você não sabe a procedência. Mas aí tem uma dúvida. Mas Pedro, tudo bem. Mas Paulo ele fala assim, ó, sem perguntar nada por causa da consciência. Então, essa interpretação não seria forçada demais, não? Veja, esse texto aqui de Coríntios ele está inserido dentro de dois contextos. O primeiro é que era um público que estava se convertendo, e o segundo ponto é que Paulo também, no mesmo contexto, vai falar sobre idolatria. Okay? Muitas pessoas que vendiam carne naquela região, eles ofereciam suas carnes a quem? Aos ídolos. Por que é que Paulo aqui ele diz que não é para perguntar nada por causa da consciência? Porque essas carnes eram kasher, meus irmãos. Essa é a única explicação plausível. Ou seja, como esses mercados eles eram abastecidos por judeus, não tinha por que eles ficarem preocupados com questão de, eita, será que eles ofereceram a Zeus? Será que eles ofereceram a Diana? Será que eles ofereceram a Apolo? Por quê? Porque eram carnes lícitas. Indivíduos que estavam vendendo carne, no caso, kasher. Entenderam? Agora, se não fosse, vocês acham que Paulo ia falar assim, ó, não pergunte nada, coma. Quer dizer que a pessoa vai comer uma comida e não vai querer saber a procedência, não? Aí, por exemplo, eu chego ali sei lá, para uns familiares meus que são católicos, aí esses familiares católicos chegam para mim e trazem bolo, refrigerante. Hoje não, né? Hoje eu moro numa capital, mas eu já morei no interior e existia muito isso, né? Chamava de renovação. Renovação. Onde os irmãos moram é a mesma nomenclatura, né? Mas onde eu morava, chamava-se de renovação. Era quando tinha aquelas festas de santos e tal. Aí, às vezes, a pessoa sempre chegava, né? Meu pai chegava com um biscoitinho, com um pão, com um bolo. Nessa época eu não seguia nada, eu passava para dentro, eu comia, né? Mas depois, se você for analisar, temos que saber sim a procedência. Outra coisa, meus amados, outra coisa é totalmente diferente, é você chegar num supermercado. Você chega no supermercado, aí você vai comprar um arroz. Poxa, tu não sabe quem é o dono, o criador do arroz, o dono do arroz, de onde ele vem, se o dono do arroz era católico, se ele era. Tá entendendo? Aí nesse ponto, realmente não tem o que a pessoa fazer. Agora, aquilo que tem como a pessoa ter um entendimento para não idolatrar, aí a pessoa tem que ponderar, tá bom? Então, meus amados, eu acho que deu para entender. Esse foi o nosso estudo, é um tema bem complexo. Eu diria que esse tema da alimentação é um tema complexo, tem alguns temas bem difíceis, mas é isso. Eu acho que deu para compreender. Shalom, shalom, meus irmãos. E até a parte 2, em nome de Yeshua. Shalom, meus irmãos. Boa noite.